Se a congregação cristã é uma seita, o seu batismo deve ser aceito? Eu quero falar um pouco sobre isso, tendo em vista o mandamento de Jesus em Mateus 28, 19, onde Cristo ordenou os seus discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o assunto de batismo, de denominações, quando alguém sai de uma denominação e vai para outra, é algo que gera sempre debates e gera uma celeuma enorme e nem sempre é solucionado tão facilmente. E nesse vídeo eu quero focar aí sobre a congregação cristã do Brasil. Todos nós sabemos que a congregação cristã ela possui características de uma seita. E quais características são essas? Nós já de pronto sabemos que existe algo que está escrito nos seus pontos doutrinários, mas existe a teologia das massas e também as chamadas circulares dos anciãos do Brás em São Paulo. E ali eles deliberam algumas decisões doutrinárias também. Então, o que podemos destacar? Primeiro, todos nós que pesquisamos sobre seitas e qualquer um que ir lá na congregação e visitar, por exemplo, num batismo, ele vai perceber que o conceito da congregação sobre o batismo é herético. Eles pensam que o batismo realizado pela congregação perdoa pecado. Eles pensam que o batismo realizado pela congregação dá o novo nascimento. Eu já ouvi um ancião da congregação dizendo que o que perdoa os pecados são as águas do santo batismo. Então, assim, a concepção deles sobre o batismo é totalmente herética. Então, não tem como você olhar para as pessoas que vão para aquele batismo pensando em receber o perdão de pecados ou o novo nascimento e achar que esse é um batismo bíblico. Segundo, a congregação, ela olha a si mesma como sendo a graça de Deus, como sendo o único lugar que tem a verdade no mundo. Por isso que qualquer pessoa que vai para lá precisa ser batizado. Ainda que não são lá obrigados, eles dizem, mas só vai ser um membro efetivo da congregação se for batizado na congregação. Por quê? Porque se lá é a única graça de Deus, a única graça verdadeira, obviamente todos os outros lugares não possuem a graça de Deus e estarão aí perdidos. Há a pregação de um ancião aí recente tentando atenuar essas afirmativas ou essas afirmações exclusivistas, mas nós sabemos que é uma tentativa dele. Isso historicamente está já enraizado na vida, no pensamento, na prática dos membros da congregação, que aquilo ali foi um esforço que, quem sabe, daqui a algumas décadas pode surgir mais vozes e então a congregação passar por uma reforma. Porém, isso não é verdade. Então a congregação ela se coloca como sendo a graça de Deus. E o terceiro ponto que nós podemos colocar sobre o erro de aceitar o batismo da congregação é que eles produziram, digamos aí, um neologismo sacramental ou na ordenança. Eles dizem que tem que usar em nome de Jesus Cristo, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora tenha um vídeo aqui que eu já comentei, que isso aparentemente surgiu em alguns movimentos de santidade, usar as duas fórmulas, a questão é que a congregação, por falta de preparo teológico, ela acaba olhando essa fórmula batismal como sendo a verdadeira e que todas as pessoas que não foram batizadas em nome de Jesus Cristo precisam ser batizadas. Então, se nós aceitarmos o batismo da congregação, nós estamos abrindo para ela a aceitação de que as suas heresias são corretas.
E não são. Então, não me parece ser correto, não me parece ser sábio e até mesmo um erro, porque muitas pessoas que estão vendo o legalismo da congregação, em que não há temor diante de Deus para com a palavra, já que eles encaram a palavra apenas como uma letra, mata, um livro-texto para selecionar partes para que possam então pregar a palavra que eles consideram lá do púlpito, um local totalmente legalista, com práticas, enfim, suas heresias, que se você pelo menos pegar aí os 5 solas da fé protestante, a congregação cristã não passa em absolutamente nenhum deles. Se nós darmos esse aval para essas pessoas que estão sendo libertas desse legalismo, dessas heresias, elas ficarão totalmente confusas. Porque afinal de contas, se lá o batismo é bíblico, válido diante de Deus, então o que se faz lá, obviamente, vai oferecer para as pessoas a salvação, a pregação em Cristo, e que não tem. Então não adianta nós querermos tampar aí, digamos, o sol com a peneira, porque lá nas suas crenças oficiais, que aliás recentemente teve até 2 mudanças lá, e uma delas muito problemática, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Alguns acham que isso é uma tendência liberal, para a teologia liberal, e não é, porque a congregação não tem nenhuma habilidade com teologia. O problema é que eles olham além da Bíblia aquilo que o ancião prega, aquilo que o ministério prega, como sendo também a palavra de Deus. Então eles colocam à altura da Bíblia inspirada a palavra pregada. Então, assim como a Igreja Católica olha a tradição estando à altura das Escrituras, assim como os mormons olham o livro Mórmon no nível das Escrituras, o povo da congregação olha a palavra que eles buscam, estando também no mesmo nível, e olha lá acima das Escrituras. Isso é fácil de constatar. Você talvez não vai encontrar isso escrito, porque uma coisa é o que o povo crê, experimenta e pratica. Outra coisa é o que está em algumas folhas de papel. Então, assim, vai lá. Né? Quem tiver alguma dúvida se o batismo da congregação é herético, assista o batismo na congregação. Vai lá e veja o que é dito. E aí você vai tirar a sua conclusão. Ou então, depois de assistir um culto na congregação de batismo, pergunte para o ancião o que a água do batismo faz. Por que é que é batizado pessoas que vêm de outras igrejas? Eles vão dizer, mas é porque Deus chamou na graça. Então, eu acredito aqui que não podemos, de forma alguma, mais, depois que a Igreja Presbiteriana do Brasil deu esse passo, ainda que precisamos até melhorar o conteúdo ali do relatório da comissão sobre esse assunto, mas nós devemos manter isso claramente. A congregação cristã é uma seita com todas as suas características sectárias e exclusivistas. Está melhorando? Mas, meus irmãos, isso podem ser algumas vozes, mas isso está longe ainda. Então, que nós venhamos a manter a nossa fé evangélica bíblica. Batismo é um símbolo da aliança de Deus, do pacto de Deus, é um símbolo do derramamento do Espírito, é um símbolo da nova vida, mas o batismo não é aquilo que a congregação cristã ensina e prega. A congregação, a sua crença sobre o batismo é muito mais semelhante à crença mórmon do batismo, à crença católica do batismo, do que a crença bíblica protestante. Então, essa é a minha observação para talvez alguns que ficaram aí incomodados com alguma postagem, né, de um importante teólogo aí da nossa igreja, e eu espero que a pesquisa dele venha aprofundar de forma objetiva e também que venha colher essas experiências, indo lá e colher essas informações, porque senão nós não vamos estar ajudando essas pessoas que estão encontrando a graça de Deus,
por meio de uma pregação cristocêntrica, bíblica, e nós vamos incomodar a consciência dessas pessoas, porque elas agora que estão sendo libertas dessa mentira exclusivista da congregação, começa a surgir vozes aí, olha, mas lá eles dizem isso. Meus irmãos, uma coisa é o papel, outra coisa é a prática, né? Então que Deus nos ajude. Lembrando que batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as seitas praticam, todas as seitas pseudo-cristãs, Testemunho de Jeová, Mórmon, a Igreja Católica, né? Todos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nem por isso vamos descartar ou fechar os olhos para as suas heresias. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça na verdade.